A luta real de Bruce Lee contra Wong Jack-man segue sendo um forte tema de debate dentro da comunidade de Kung Fu e de amantes de artes marciais até hoje, mesmo mais de 50 anos depois da sua realização. Essa luta levanta muita polêmica até os dias de hoje pelo fato de muitas pessoas não saberem qual é o resultado real e de ter muitas divergências nas pessoas que contam os relatos ligados a essa luta, né? Danny Chin, um aluno de Wong Jack-man, Linda, a esposa de Bruce Lee, e também alguns outros participantes ali que estariam como testemunha, que contam que Bruce Lee venceu em 3 minutos, outros dizem que Bruce Lee perdeu, outros dizem que a luta demorou mais de meia hora e Bruce Lee ficou exausto, acabou sendo subjugado pelo Wong Jack-man. E no vídeo de hoje eu quero acabar com todos esses rumores e trazer uma recontagem do que realmente aconteceu nessa luta, né? Tentar trazer uma resposta aí para vocês, lembrando que as minhas fontes aqui são todas entrevistas, livros e revistas da época, para não ficar só, né, no falar, numa opinião. Lembrando que por mais que eu seja assim fã de Bruce Lee, eu não vou dar uma resposta aqui querendo endeusar o Bruce Lee. Isso aqui é uma análise real do caso da luta, se a luta foi boa para Bruce Lee ou ruim para Bruce Lee, vocês vão descobrir ficando aqui até o final, e eu não vou nem passar pano para ele, nem pro Wong Jack-man. Primeiro vamos contextualizar qual que era o cenário, né? Final ali dos anos 60, né, 1964, 1965, a comunidade chinesa de São Francisco tinha uma aversão muito grande ao Bruce Lee. Por quê? Porque ele chegou lá para ensinar Kung Fu e ele não ensinava o Kung Fu tradicional, bonito, pomposo, aquele tesouro da China, mas sim um Kung Fu direto ao ponto, ensinando as técnicas que ele aprendeu de Wing Chun com o Ip Man e também pegando já algumas coisas do boxe e de outras artes marciais que ele via que funcionavam, né, pela convivência dele com outros artistas marciais, e trazendo sempre para o contexto de técnicas para se defender nas ruas. Ele falava, não lutamos Kung Fu para lutar nas Olimpíadas, lutamos Kung Fu para lutar nas ruas, né? Kung Fu for the streets. Então essa noção de defesa pessoal, de você usar a luta no dia a dia, de ser prático, isso já vem do Bruce Lee de muito tempo, desde que ele treinava com o Ip Man. Isso inclusive é um relato que existe também dentro do pessoal que é fã do Bruce Lee, que seria um dos motivos dele ter se separado do Ip Man, porque os outros alunos da escola questionavam por que o Bruce Lee era tão assim proativo, porque ele queria tanto aprender mais e integrar outras coisas e questionar os métodos do Ip Man, não ficar só no Wing Chun, só no Wing Chun. E até o ponto dessa luta o Bruce Lee ensinava o Wing Chun, porém adicionando algumas coisas além do estilo clássico do Wing Chun para deixar o estilo mais completo, né? E focando também em golpes que acabariam com a luta rápida, porque quando você está lutando na rua você quer bater e correr, e não ficar fazendo um combate, né, plástico ali de filme, e sim uma luta real onde você quer se defender e meter o pé dali. Dito isso, quando Wong Jack-man chega a São Francisco, ele recebe essa notícia, né, da comunidade chinesa que existe um jovem ensinando Kung Fu para negros, americanos, mexicanos, imigrantes. Todo tipo de pessoa está aprendendo Kung Fu com Bruce Lee. E o Wong Jack-man escuta aquilo, acha interessante, mas ele também entende o porquê o pessoal mais conservador ali da comunidade chinesa de São Francisco, que já sofria muito preconceito pelos americanos, também tinha preconceito que esses mesmos americanos recebessem essa arte marcial sagrada deles, que era o Kung Fu. O Wong Jack-man, sabendo disso, começou a colocar os seus olhos em Bruce Lee. Bruce Lee fazia muitas demonstrações em campeonatos de karatê e kickboxing que aconteceu na época. Aqueles negócios de karatê de contato, sabe, semi-contact, aqueles karatês de ponto. Esse tipo de campeonato era muito popular na época, tanto que o próprio Chuck Norris participava desses campeonatos, e o Bruce Lee também conheceu o Chuck Norris anos depois, né, e soube desse passado do Chuck Norris com o karatê. O Chuck Norris é um grande artista marcial, além de um grande ator. E lá ele fazia muitas demonstrações, tanto que a gente tem uma imagem que eu vou deixar passando aí no vídeo, de uma luta real, de um sparring do Bruce Lee dentro do campeonato. Você vê que o Bruce Lee é um cara muito rápido, muito forte, e que ele tem uma precisão muito boa, ele consegue usar os travamentos de mão do Wing Chun de uma maneira sensacional. Ele não faz aquele negócio exagerado de ficar mexendo as mãos toda hora, ele usa quando necessário e acerta golpes rápidos e precisos. Então você vê que o Bruce Lee, sim, ele é um cara legítimo. E fazendo essas demonstrações e tal, chegou no ponto que o Bruce Lee lançou um desafio a todos os mestres de São Francisco. Ele disse que não importava qual era o seu estilo, ele poderia vencer qualquer um numa luta real. Lançado esse desafio, o aluno Danny Chin chegou ao Wong Jack-man e comentou para ele que o Bruce Lee lançou esse desafio aberto e que ele deveria respondê-lo. Wong Jack-man rapidamente escreveu uma carta e enviou o desafio a Bruce Lee. Para quem não sabe, o Wong Jack-man é um chinês também lutador de Kung Fu, sendo mestre aí do estilo Shaolin, Kwajikuan e alguns outros estilos de Kung Fu tradicionais, sendo ele mestre do Shaolin do Norte, conhecido até hoje, né, o estilo do Shaolin do Norte que até o Jack Chan também estudou. Sabendo desse estilo, Wong Jack-man conta para Bruce Lee que ele também é um mestre de Kung Fu e que ele tem interesse de desafiar o jovem para uma luta, mas na carta ele especifica que ele quer uma luta justa, eles vão usar técnicas, mas nada de golpes mortais, golpes sujos, atacar os olhos, garganta ou virilhas, ou até mesmo também os joelhos, né?
Dito isso, Bruce Lee vê o desafio, se recusa a aceitar essas regras, mas retorna dizendo que sim, a luta vai acontecer, mas nos termos dele. A carta volta para o Wong Jackman e ele fica um pouco preocupado. E para quem não conhece o Wong Jackman, porque ele não é tão famoso quanto o Bruce Lee, ele é um cara que existe uma certa mística em volta dele. O pessoal fala que ele foi exilado para São Francisco porque ele matou um homem numa demonstração de Kung Fu na China, mas a verdade é que é muito provável que a história real é que ele simplesmente foi para lá para ensinar Kung Fu e abrir um restaurante. Ele tinha um restaurante e também dava aula de Kung Fu, e lá ele ficou famoso por estar ensinando. Ele não era um monge exilado ou qualquer coisa assim. Isso provavelmente é uma coisa que foi criada para, né, dar uma fantasia, deixar ele mais, assim, sei lá, mais artístico, digamos, né, dar um ar místico para ele. Tanto que no filme que retrata, entre aspas, essa luta, eles dão esse ar místico de monge com poderes de voar, de um monte de coisa, para fazer ele ser diferente do urbano Bruce Lee, né? Quando finalmente chega o dia da luta, o Wong Jackman estava preocupado se o Bruce Lee iria lutar justo ou não. Então o que ele faz? Ele coloca aqueles braceletes Shaolin no pulso, né, para se proteger, e veste uma camisa de manga longa para esconder essa arma, né, que ele está levando escondido. Esses braceletes Shaolin aparecem em muitos filmes, e eles são um pouco exagerados nos filmes, né, tendo uns esporos de ferro bem grandes, assim, que parece até aqueles braceletes da Chun-Li do Street Fighter, mas na vida real eles são um pouquinho diferentes. Eles são, sim, com alguns cravos, como se fosse uma chuteira, mas dá para você disfarçar vestindo uma blusa de manga longa, não são esses pregos gigantescos que a gente vê nos filmes e jogos, não. O Wong Jackman vestiu isso não porque ele era um cara sujo ou qualquer coisa assim, mas é porque ele tinha medo que Bruce Lee não aceitasse as regras. Caso Bruce Lee aceitasse, ele iria remover, mas caso não, ele ia manter aquela arma oculta para quando Bruce Lee decidisse lutar sujo. Dito isso, eles chegam à luta. Bruce Lee levou um aluno e sua esposa como testemunha, e o Wong Jackman levou o Danny Chin, que é o aluno que eu mencionei mais cedo, e outro aluno também para ficar de testemunha. Seria uma luta privada, não teria fotógrafo, repórter, mídia, nada, e naquela época, vocês sabem, né, já era difícil uma câmera de vídeo e uma câmera de foto, então se não fosse alguém da mídia, não teria filmagem mesmo. Então Bruce Lee se certificou que aquele desafio fosse algo mais privado. Wong Jackman e Bruce Lee então começam o combate. Bruce Lee de primeira já dispara um jab com os dedos no olho de Wong Jackman. Wong Jackman consegue bloquear usando técnicas de bloqueio tradicionais do Kung Fu, que fazem com que o golpe desvie um pouco, acertando abaixo do globo ocular e fazendo um corte em sua bochecha. Esse corte ele é reforçado por pessoas que foram frequentar o restaurante do Wong Jackman e diz que nos dias após a luta ele estaria usando um curativo, né, abaixo do olho, porque, né, foi onde a unha do Bruce Lee ali encravou no rosto dele. Bruce Lee seguiu com uma sequência de socos do sol e disparou um chute mirando a canela de Wong Jackman. O golpe se conectou e ele se aproximou novamente, soltando mais socos do sol. Nisso, ele tentou disparar um chute na virilha, que Wong Jackman bloqueou colocando o joelho à frente. Ao bloquear esse golpe, ele pensou, Bruce Lee realmente está querendo lutar sério comigo e ele não vai respeitar as regras. Então ele começou a usar algumas técnicas de bloqueio de moinho para manter o Bruce Lee longe e tentar pensar qual seria a sua estratégia. Usando um soco frontal, Wong Jackman dispara à frente de Bruce Lee bloqueia, lança mais um chute disparado na perna de Wong Jackman e segue soltando mais socos do sol. Esses socos do sol acabam incomodando um pouco o Wong Jackman, mas mesmo assim ele segue no combate. É aí que Bruce Lee acaba se enfezando, porque a luta está demorando mais do que ele esperava, e ele dá um golpe no pescoço do Wong Jackman, de palma aberta, e segue acertando socos no rosto dele. O Wong Jackman, vendo que Bruce Lee realmente quer lutar até morrer, ele vira de costas e tenta sair, fazendo um sinal com a mão pro Bruce Lee que já chega. Mas Bruce Lee, vendo aquilo, agarra o braço de Wong Jackman e começa a dar socos nas costas e na nuca dele, batendo ali meio que de qualquer jeito. Wong Jackman corre mesmo de Bruce Lee e Bruce Lee o persegue, pulando contra ele. Esse lugar que eles lutaram era um galpão, onde antigamente era uma loja de roupas e depois eventualmente virou uma escola improvisada de Bruce Lee. Foi o primeiro lugar que ele deu aula. E lá tinham alguns palanques e tal, algumas coisas da loja, que fizeram que quando o Wong Jackman fosse agarrado por Bruce Lee, os dois caíssem e ficassem presos na madeira, com o Bruce Lee por cima de Wong Jackman. E Bruce Lee então começou a socar de maneira feroz Wong Jackman, e Wong Jackman, para se defender, bateu com o bracelete no pescoço de Bruce Lee. Aquilo causou um pequeno ferimento em Bruce Lee, que ficou indignado por seu oponente ter trazido uma tática, digamos assim, suja, mas que na verdade aquilo também surpreendeu Bruce Lee positivamente, porque ele viu que o Wong Jackman aceitou que aquilo seria uma luta até a morte. E foi aí que Bruce Lee ficou ainda mais feroz e disparou ainda mais socos no rosto de Wong Jackman. Isso fez com que Danny Chin e os alunos de Bruce Lee separassem a luta, porque eles viram que aquilo ali já chega. Bruce Lee estava descontrolado e começou a apontar para Wong Jackman e mandar que ele assumisse que ele foi derrotado e que o estilo tradicional de Kung Fu não servia para nada, e disparou isso várias vezes, até que ele eventualmente se acalmou, apertou a mão de Wong Jackman, agradeceu pela luta e concordou com Wong Jackman que aquilo foi um incidente infeliz e que eles não deviam mais tocar naquele assunto. Então ambos evitaram falar muito sobre essa luta no decorrer dos anos. Mas a gente sabe, né, que a mídia sempre acaba fazendo com que a pessoa fale mais. Tanto que em uma entrevista à revista Black Belt, a revista Black Belt, né, o Black Belt Magazine,
Bruce Lee contou sobre esse encontro, porém sem falar do nome do Won Jackman. Ele não menciona que é o Won Jackman. Ele fala o seguinte, abre aspas, eu enfrentei um cara do Kung Fu em São Francisco, no início dos meus dias, que me fez questionar a efetividade do meu estilo original, o Wing Chun. Eu usei meus golpes contra ele, mas apenas aqueles golpes não foram necessários. Acabou que, eventualmente, eu usei outras técnicas que não eram do Wing Chun. Assim eu vi que não dá pra gente realmente ficar preso a um estilo e nós devemos aprender mais. Essa fala do Bruce Lee faz com que muitas pessoas pensem que o Won Jackman deu uma surra em Bruce Lee e que o estilo dele não foi suficiente. Mas não é isso. Quando o Bruce Lee faz essa leitura de que o estilo dele não foi suficiente, é porque ele viu que durante a luta ele não ficou só no Wing Chun. Ele também usou agarramento, ele usou o Ground and Pound, que na época ainda não tinha esse nome. Ele teve que usar mais coisas além do Wing Chun. E se ele ficasse só no Wing Chun, ele não teria como ter se defendido, por exemplo, daquela golpe do bracelete no pescoço. Ele poderia ter usado uma imobilização para travar os braços do Won Jackman, algo que ele não conhecia na época. E foi isso que incomodou o Bruce Lee, porque a gente também vê algumas versões da história contadas por alunos do Won Jackman, posterior à morte dele também, e algumas também anteriores à morte, quando ele ainda era vivo, que o pessoal falava que o Bruce Lee foi imobilizado em 3 minutos, que o estilo Shaolin dele acabou derrotando o Wing Chun em coisa de segundos, tipo, o Bruce Lee caiu com um golpe. O pessoal tenta florear demais, assim como também tem gente que diz que a luta durou 25 minutos e nenhum dos dois venceu. Ficou uma luta empatada, 25 minutos, mas pessoal, uma luta sem regras que dure tanto tempo assim, eu acho difícil, né? Sem contar também que se você ligar as versões de Danny Chin, a Linda Lee, né, a esposa do Bruce Lee, do Bruce nessa revista Black Belt e do próprio Won Jackman em entrevistas posteriores, você vê que os elementos são muito semelhantes. O Danny Chin, ele fala como Bruce Lee tentou atacar Won Jackman como um animal feroz e que a luta terminou quando eles separaram essa luta, né, que eles separaram, falando que o Won Jackman era muito superior tecnicamente, só usou as técnicas justas, enquanto o Bruce Lee atacou como um animal até que eles separaram. Tecnicamente, o Danny Chin não tá mentindo, né? O Won Jackman ele tentou o tempo todo manter aquilo ali numa luta de esporte, né? Uma luta esportiva, enquanto o Bruce Lee realmente tentou transformar numa briga real, numa briga de rua. A Linda Lee fala que o Bruce Lee foi muito mais feroz que o Won Jackman e venceu fácil. De certa forma, você pode dizer que ele venceu fácil mesmo, porque ele partiu pra cima, foi mais agressivo, mas não que ele humilhou o Won Jackman. Mas assim, o relato dela não deixa de ser uma coisa que tem um fundo de verdade. Já os relatos de Bruce Lee, que eu já mencionei na revista Black Belt, ele fala que não foi suficiente, né? O Wing Chun é uma resposta mais honesta, e o relato do Won Jackman foi que Bruce Lee usou muito mais de Kung Fu. O próprio Won Jackman fala que ele foi preparado para lutar Kung Fu e acabou entrando numa briga de rua. E você vê que quando a gente cruza esses 4 relatos, a gente tem uma resposta de que essa luta entre Bruce Lee e Won Jackman foi uma demonstração real do porquê a gente deve aprender mais de um estilo, a gente não pode ficar preso apenas a um método e que dentro de um método nós temos que buscar sempre evoluir. Pegue o que funciona e retire o que não funciona. E a verdade, pessoal, é que para uma briga real, para uma defesa pessoal, meia dúzia de soco, meia dúzia de chute, meia dúzia de agarramentos, você já está mais do que preparado. Na rua você não vai soltar 300 tipos de soco diferentes. Vai ser um soco forte e uma corrida, um chute forte e uma corrida, 2 socos e uma corrida, vai ser isso. Você não vai fazer duelo na rua. Duelo, luta franca, você tem em um esporte. Você vai para um campeonato, você faz um sparring numa academia. Inclusive, aqui no meu canal eu sempre posto os sparrings, as competições que eu participo, porque é lá que você vai ter um duelo franco. Uma defesa pessoal, uma situação na rua, cara, você não sabe o que você vai enfrentar. Então, por exemplo, alguém parte pra cima de você, você vai ter que se defender e meter o pé. Eu já contei várias vezes aqui no canal, depois vocês confiram aí no card, tem vídeos falando das situações que eu já tive que me defender na rua. E uma situação que eu trago até aqui, que não foi comigo, foi com um tio meu, que ele também luta karatê, que ele é faixa preta de karatê Shotokan. Ele teve que se defender de um assalto uma vez, um cara pulou assim pra cima dele numa esquina, ele não viu o cara, tipo, tava num ponto cego dele. O cara pulou do lado dele e tentou tomar a pasta que ele tava levando na volta do trabalho. Quando o cara foi tentar partir pra cima dele, falou, não, é um assalto, passa tudo. Ele, no reflexo, deu um Yoku-Geri, aquele chute lateral no corpo. O cara caiu pra trás, porque ele não tava esperando e o cara era mais leve que ele. Assim que ele chutou o cara, ele já correu. Ele saiu disparado, ele correu com tudo que ele podia pra sair logo daquela rua, pra se afastar o máximo possível. Aí muitas pessoas vão dizer, por que ele ficou com medo, ele foi covarde? Não, cara, ele fez o certo. Ele se defendeu, ele acertou um golpe potente e correu. E é assim que nós temos que fazer. Se você é abordado na rua, você é atacado, um golpe com muita força e uma corrida com todo o seu gás. Porque você não sabe se o cara vai se levantar e puxar uma arma, você não sabe se vão aparecer outros caras pra ajudar. Às vezes aquele bandido não tá sozinho, geralmente eles estão em duplas. Quando um vê que deu ruim pro outro, ele pula o muro, ele vem pra perto de você, ele saca uma arma, ele começa a disparar. Então não dá pra arriscar na rua. E foi justamente o que o Bruce Lee fez com o Won Jackman. Ele tentou fazer uma luta ali sem regras pra acabar o mais rápido possível. E o Won Jackman, pensando que ia ser uma luta de Kung Fu, né? Acabou sendo subjugado, porém no final ele mostrou que com aqueles braceletes ele teria uma chance contra o Bruce Lee, que foi o que enfureceu o Bruce Lee mais ainda, né?
Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa foi a história da luta real entre Bruce Lee e Ron Jackman. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem aqui um comentário. Eu sou muito fã de Bruce Lee, eu gosto de todas as artes marciais e eu sempre trago aqui conteúdo pra vocês todos os dias. Por isso, se você for novo por aqui, considere se inscrever, mandar um pix para apoiar o canal. E eu peço que se você quer comprar equipamento, short, kimono, faixa, luva de boxe, luva para usar nos seus treinos ou nas competições, compre pela loja parceira que está no comentário aí fixado e assim você me apoia para continuar postando vídeos aqui neste canal. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.